Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes e todos que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o irmão Paulo Silva, discípulo do profeta Caco Felipe. Estou a vos falar diretamente aqui da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Eu serei aqui o intermediário entre o apóstolo Deltamar Costa e o senhor Daniel, né, mais uma vez, que se encontram nesta tarde, para colocar novamente o tema desta tarde: como alguém consegue a salvação. Nós já tivemos um debate entre os dois, né, há alguns dias atrás, e hoje, então, nós retornamos para poder dar continuidade a este debate. Queremos aqui agradecer a todos que estão conosco e todos aqueles que vão estar assistindo a esta live, e que você possa, então, tirar as suas conclusões a respeito deste debate, onde o profeta Caco Felipe vem com uma mensagem que está abalando todo o mundo. Há muitas pessoas que estão questionando quem é o profeta Caco Felipe e qual é a mensagem que ele traz, já que o mundo religioso hoje, as pessoas estão em busca da sua salvação. Então nós vamos agora começar o debate, e peço a todos aqueles que estão conectados conosco que possam compartilhar esse debate nesta tarde, para que possa atingir, né, a muitas pessoas que estão aí em busca de algo para a sua alma, que é a salvação. E nós, no último debate, tivemos mais de quase 300 compartilhamentos, já no momento em que a live estava decorrendo, né, com este debate. E hoje eu espero que nós possamos superar essas mais de 300 compartilhamentos neste momento. Então eu queria pedir a você, irmãos que estão nos assistindo, que você possa aí ajudar a compartilhar esta live. Gostaria de pedir para, então, que o participante Daniel, mais uma vez nesta tarde, pudesse se apresentar a todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, boa tarde a todos, né, que estão ouvindo nós ao vivo. Meu nome é Daniel, né, sou estudante, né, da religião, né, sou graduado em filosofia. Né, eu moro aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará. E gosto sempre de estudar, de debater, sou uma pessoa bastante eclética. Sou católico, apostólico romano, praticante. Ok, Daniel, agradeço a sua presença mais uma vez nesta tarde, ok? Também temos aqui o apóstolo Deltamar Costa, já conhecido, né, de todos nós. Apóstolo Deltamar, possa se apresentar também nesta tarde. Okay. Muito boa tarde, irmão Paulo Silva. Muito boa tarde, Daniel. Obrigado por ter aceitado mais uma vez participar do debate. Muito boa tarde a todos os irmãos do Brasil, na América Latina. Muito boa noite aos irmãos que estão no continente africano. Eu sou Deltamar Costa, discípulo do profeta Caco Felipe. Eu sou também do estado do Pará, resido na cidade de Quatro Ventos, mas no momento estou na cidade de Redenção do Pará. Que Deus possa abençoá-los e ajudá-los a compreender, e cada um fará o seu julgamento sobre as coisas que foram ditas aqui, tanto de uma parte quanto da outra. Cada pessoa é livre para examinar o que for dito. Amém. Eu espero que da parte dos participantes, né, possa ser um grande debate nesta tarde, e para que nós venhamos que as pessoas possam entender o que está acontecendo, nós estamos aqui para um debate, porque muitas pessoas questionam a respeito do profeta Caco Felipe, este negro africano que vem pregando desde 2002 e que tem o seu livro escrito, né? E que ele diz que este livro é o único livro contendo as palavras de vida eterna para os nossos dias. E as pessoas então questionam quem é o profeta Caco Felipe e qual a sua mensagem.
E nós queremos, então, que os participantes desta tarde possam responder as perguntas claramente para ser mais objetivo nas respostas, tá? Ok? Peço ao Daniel, peço ao Deltamar que sejam mais objetivos. Não é no muito falar que a gente pode, né, colocar aquele pensamento ou tirar aquela dúvida daquele ouvinte que está nos assistindo, mas que sejam claros naquilo que diz, né, a palavra de Deus hoje. Então nós vamos começar. Eu gostaria, então, o Daniel, né, pode fazer então a primeira pergunta nesta tarde, né, ao Deltamar Costa e consequentemente, para ficar melhor, nós vamos então passar a pergunta, o apóstolo Deltamar responde, nós voltamos para o Daniel e o Daniel, então, novamente eu passo para o Deltamar e ele dá as considerações finais daquela pergunta e depois então o Deltamar faz uma pergunta ao Daniel, ok? Então vamos lá, Daniel, pode começar a pergunta desta tarde. A minha pergunta vai ser a mesma pergunta que fizeram o apóstolo Pedro lá nos Atos dos Apóstolos. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ok, Deltamar. Qual a sua resposta, Deltamar? O que deve fazer para se ganhar a vida eterna? Ok, esta é uma importante pergunta que muitas pessoas se fazem hoje. O que devo fazer para receber, para ganhar a vida eterna? Para ganhar a salvação? Esta pergunta ela foi feita em muitas vezes. Por exemplo, no tempo de Jesus, pessoas se aproximaram para perguntar: mestre, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus deu as respostas. E uma dessas respostas ele deu em João 17:3, quando ele falava sobre a vida eterna. E ele diz: a vida eterna consiste, primeiramente, em reconhecer ao único e verdadeiro Deus e aquele que ele enviou. Naquela ocasião, o enviado de Deus à terra era um homem chamado Jesus de Nazaré. Então, a salvação, ou seja, para uma pessoa ter a vida eterna, ele precisa fazer duas coisas, que é reconhecer ao único Deus verdadeiro, que no Antigo Testamento era chamado de Jeová, que no Novo Testamento é chamado de Jesus Cristo. Ele irá reconhecer o único e verdadeiro Deus e aquele que Deus, em sua soberania, enviou, e nesta ocasião de João 17:3, o enviado era Jesus. De igual modo, em cada geração, Deus teve o seu enviado lá. E a mesma coisa, a salvação era reconhecer ao único Deus verdadeiro e aquele que Deus havia enviado. No tempo do dilúvio, era reconhecer a Deus e o seu enviado Noé. A salvação no tempo do Egito era reconhecer a Deus e o seu enviado Moisés. Então, no que consiste a vida eterna? Jesus disse que a vida eterna consiste em reconhecer o único e verdadeiro Deus e aquele que Deus enviou. Mas depois de Jesus, o que o Cornélio, em Atos capítulo 10, precisava fazer? Ele precisava reconhecer Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus e aquele que Jesus Cristo havia enviado, que era um homem por nome Pedro. De igual modo, um pouco mais adiante, encontramos Paulo, o profeta das nações, e Paulo disse para o carcereiro que ele tinha que acreditar em Jesus Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque o carcereiro já tinha feito uma das coisas a pedido de Jesus em João 17:3. O carcereiro já reconhecia, já acreditava em Paulo. Faltava, então, ele reconhecer e acreditar no Deus de Paulo. E o carcereiro pergunta: Paulo, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma vez que esses profetas não estão aqui, e sendo Deus, sendo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, é compreensível que tudo o que ele fez no passado, ele está sujeito a fazer hoje. E ele tem um profeta hoje na terra. Então a salvação hoje, a vida eterna hoje só é possível se você reconhecer a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus e aquele que ele, em sua soberania, nos enviou, que é o seu amado profeta, Cacô Filipe. O seu microfone, irmão Paulo. Ok, então, obrigado, Deltamar. Passo para Daniel, então, para poder comentar a respeito da resposta. O apóstolo
ele explicou bem, né, o que eu devo para conseguir a salvação. Arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, né? Aí você falou, crê no profeta enviado de Deus. Se a mensagem do mensageiro do profeta Cacau Filipe, a gente já até falou isso na última live, é a mesma dos apóstolos, é a mesma do apóstolo Paulo, né? Ele é um profeta de Deus. Então, o que é que eu devo? Então, eu posso compreender a salvação por meio do profeta Cacau Filipe desta forma, né? O que é que eu devo fazer para ganhar a salvação, né? Aquilo que o profeta Cacau Filipe está falando sobre Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo falou, né? Porque não tem nada de mais importante, eu creio e acredito nisso, mais importante do que aquilo que Jesus falou e que foi transmitido para nós através dos apóstolos. Se Cacau Filipe transmite esta mesma mensagem, ele é um profeta de Deus e prega a salvação, né? Agora, se ele vem pregar uma mensagem diferente daquela anunciada por o próprio Jesus, que era Deus, uma mensagem diferente do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Aí onde está o problema, né? Que mensagem é esta tão importante, que é mais importante do que as mensagens dos apóstolos que Cacau Filipe prega, né? Então, nós acreditamos que quem nos salva é Jesus, os seus ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meio de mim. Então, eu creio que Jesus enviou os seus profetas para pregar sobre ele, né? Quem nos salva é Jesus. Então, para eu conseguir a salvação, eu tenho que trilhar os caminhos de Jesus. Eu tenho que seguir ele, né? Os ensinamentos dele. Pronto. Ok, Deltamar, então, pode agora ter a réplica da resposta do Daniel. Sim, quando o Daniel disse que quem nos salva é Jesus, eu poderia perguntar, quem era a salvação de Deus no tempo do Egito? Sabemos que ninguém poderia ser salvo no tempo do Egito, a não ser que ele acreditasse em Moisés. Porque o que Jesus disse em João 17,3, isto valeu desde a fundação do mundo, e isto valerá para sempre. Então, no tempo do Egito, se alguém dissesse lá, eu creio em Jeová, mas esse Moisés é um falso profeta, esta pessoa iria ao inferno, porque ele tem que reconhecer Jeová como o verdadeiro Deus e reconhecer o enviado de Deus, que é Moisés. Quando Daniel diz que quem salva é Jesus, eu poderia perguntar também, como que as pessoas seriam salvas no tempo do dilúvio, uma vez que Jesus de Nazaré não estava manifestado lá? Jesus foi manifestado há 2000 anos atrás. No tempo de Noé, Jesus não estava na terra, não como profeta, não no seu ministério de profeta, nem no seu ministério de filho do homem. E como que alguém poderia ser salvo? Ele tinha que reconhecer a Jeová como o único verdadeiro Deus e aquele que Deus havia enviado. E Deus, em sua soberania, tinha enviado Noé. Eu sei acreditar em Noé, mas a salvação era isso, reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que Deus havia enviado. Então, eu estou de acordo com você, Daniel, quando você diz que quem salva é Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus, mas ele salva por meio de um profeta. Ele salvou no tempo do dilúvio por meio de um profeta. Ele salvou no tempo do Egito por meio de um profeta. Ele salvou no ano 33 por meio de um profeta. Ele salvou no ano 53 por meio de um profeta. Então, em cada geração, quem salva é Jesus. E eu estou de acordo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas é por meio de um profeta. Ele era o caminho, a verdade e a vida, mas por meio de Noé, tempo do dilúvio. Ele era o caminho, a verdade e a vida no tempo do Egito, mas por meio de Moisés. Ele era o caminho, a verdade e a vida em um corpo humano chamado Jesus na vida por meio de Paulo, hoje. Mas Jesus Cristo salva por meio de um profeta vivo, e hoje o seu nome é o profeta Cacau Filipe. Não há salvação em nenhum lugar na terra, a não ser na mensagem do profeta Cacau Filipe. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel. Daniel,
No último debate que nós tivemos, ou seja, no primeiro debate que tivemos, houve algumas coisas que não foram respondidas. Não foi bem explicado. E eu vou trazer de volta, não simplesmente para trazer, mas vou trazer de volta porque está relacionado com o tema de hoje, que é como que alguém consegue a salvação. Eu pergunto para você assim, Daniel, a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual você acredita, esta igreja é de Deus? Junto com essa pergunta, você pode complementar se esta igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, se ela segue os ensinamentos de Jesus, de Pedro, de Paulo, né? Mas vamos facilitar a pergunta. Se esta igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, segue os ensinamentos de Jesus, né? Então, essa é a pergunta. Se você quiser melhorar a pergunta para você, a pergunta aqui, no caso, você pode trocar. A pergunta é, quando eu perguntei, a Igreja Católica é de Deus? Eu posso perguntar, você pode substituir essa pergunta por, a Igreja Católica, na Igreja Católica Apostólica Romana, há salvação? Ok, Daniel, pode responder. Sim, ok. Assim, eu até falei para você que há uma confusão um pouco na questão de Jesus Cristo Deus e da Trindade, né? Porque Jesus Cristo, ele existiu sempre, né? Pegar o livro do Gênesis, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali é a manifestação da Trindade. O próprio Cristo vai dizer que ele está no Pai e o Pai está nele. Eu e o Pai somos um, né? O profeta João Batista fala, eu anuncio alguém que já existia antes de mim e passou na minha frente, né? Então, Jesus Cristo, né, ele estava presente, inclusive, né, a serpente que Moisés ergueu lá no deserto, né, era uma prefiguração daquilo que aconteceu lá no Novo Testamento. O próprio Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado, né, no madeiro de cruz. Essa questão aqui é um tema muito interessante que depois a gente poderia aprofundar, né, a questão da Trindade. Mas respondendo a sua pergunta, a questão da salvação na Igreja Católica, e se a Igreja Católica prega o Evangelho, né? Eu li na minha apresentação final, na última live que teve, lá no Catecismo fala que o único Salvador que nos salva, o único nome é Jesus Cristo. Então, a igreja prega Jesus Cristo. Aí, acredito que você deve até questionar, mas essas doutrinas que a igreja prega, né, do padre não casar, questão das imagens, disse mais aquilo, isso tem um aprofundamento teológico, bíblico, científico e social. Agora, o problema hoje das pessoas, e eu espero que esse não seja o seu problema, não procura conhecer as coisas. Nós não queremos ler, somos muito incomodados. O próprio povo católico não querem ler. Né? Às vezes as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Por exemplo, eu não posso criticar totalmente que a mensagem de Cacau Felipe é uma mensagem herética, errada, se eu nunca li o principal livro que vocês falam aí. Também eu não posso criticar a doutrina da Igreja Católica, né, se eu nunca não sei nem um parágrafo do catecismo da Igreja Católica. Né? Quando eu falo aqui catecismo, não estou exaltando que o catecismo é maior do que a Bíblia, porque a Bíblia comenta toda a doutrina baseada justamente nas Sagradas Escrituras. Né? Agora, por exemplo, a crítica do Senhor, pode ser a doutrina da Igreja Católica, teria mais fundamento, né, se o senhor tivesse lido o catecismo da Igreja Católica. Por isso, eu não posso criticar Cacau Felipe se eu não li a principal obra dele. Por isso, nós estamos aqui nesse debate justamente para conhecer. Por exemplo, um diz que é apóstolo, o outro fala que é discípulo. Então, eu sigo uma pessoa que eu já tenho conhecimento desta pessoa. Né? Não posso seguir ninguém que eu não conheça a sua mensagem. Compreende? Então, é esta a minha resposta. Né? Aí, no caso, se o senhor dizer que a doutrina da Igreja Católica é uma doutrina que não é evangélica, aí a gente pode pegar parte por parte e explicar isso nessa live, que eu acredito que o tempo é muito pouco. Ok, Deltamar, então.
Ok, Daniel, eu não consegui captar bem a sua resposta. Não sei se as pessoas que estão ouvindo conseguiram, mas diante das tuas palavras, eu vou entender, e você me corrige se eu estiver errado, eu vou entender que você acredita que a Igreja Católica Apostólica Romana é de Deus. Eu vou entender, pelo que você disse, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a salvação. Eu vou entender, pelas suas palavras, que você disse que a Igreja Católica Apostólica Romana, de fato, segue os ensinamentos de Jesus. Mas eu vou fazer uma pergunta, e claro, não precisa responder, é para as pessoas analisar. Bem, se a Igreja Católica Apostólica Romana é de fato uma igreja de Deus, é uma igreja de Jesus Cristo, e se ela segue os ensinamentos de Jesus Cristo, eu pergunto para as pessoas, bem, Jesus Cristo disse, quando ele estava na terra, que se uma pessoa vos batesse na face direita, era para oferecer à esquerda. Jesus disse, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Vocês devem amar os vossos inimigos. Se alguém vos obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a ele a capa. Então, esses são ensinamentos de Jesus de Nazaré, a qual o senhor Daniel está aqui para defender a igreja e a sua fé, o que a Igreja Católica prega. Mas veja bem, se esta igreja católica é mesmo de Deus, e ela segue mesmo os ensinamentos de Jesus, uma vez que Jesus disse para oferecer a outra face, por que a Igreja Católica Apostólica Romana matou 68 milhões de cristãos nesses 2000 anos que ela está sobre a terra? Como que uma igreja pode ser de Deus e matar tantas pessoas sobre a terra? Esse é o questionamento que eu faço para todas as pessoas que são católicas, para todos aqueles que não têm coragem de dizer que esta igreja é satânica e diabólica. Você pode responder essa pergunta? Se ela segue os ensinamentos de Jesus, e Jesus disse, aquele que nos bater na face direita, deve oferecer à esquerda, e você não encontra em lugar nenhum, em tempos de graça, Jesus mandando matar os hereges, Jesus mandando matar aqueles que não acreditavam nele. Você não encontra em nenhum lugar Pedro, a qual Daniel disse no outro debate que era o primeiro papa. Quando foi que Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, mandou matar alguém que não acreditava no que ele pregava? Quando foi que Paulo mandou matar alguém que não acreditava no que ele pregava? Eu estou dizendo isso porque esta Igreja Católica tanto enforcou as pessoas, decapitou as pessoas, queimou as pessoas na igreja, na fogueira viva, fez todo tipo de maldade, e hoje ela se passa, assim mesmo, como sendo uma santa igreja. E quem decretava a morte dos tais hereges, que era visto por herege por ela, era o Papa de Roma. O Papa de Roma fez um decreto, uma ordem de morte, sentença de morte, e ele selou com o seu anel para que matasse Lutero. Esta Igreja Católica queimou John Hus, esta Igreja Católica queimou William Tyndale. E você pode contar quantas pessoas essa Igreja Católica matou? Bem, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Mas se alguém dissesse que a Igreja Católica não era santa, ou se ele dissesse que o Papa de Roma não era santo, era considerado um herege, e era pena capital. Agora, eu não peço que o Daniel responda isso, porque ele já respondeu a minha pergunta. Agora eu estou dizendo para as pessoas que estão ouvindo, né? Agora, se o Daniel quiser responder, ele fica à vontade. É uma coisa que eu não entendo. E quando a Igreja Católica ia queimar os tais hereges, eles estavam com os crucifixos nas suas mãos, os rosários em suas mãos, orando em latim, orando em nome de Jesus Cristo, mas eles estavam lá matando as pessoas que eram consideradas hereges. Repito, como que tal igreja pode ser de Deus e nela ter a salvação? Como que tal igreja segue os ensinamentos de Jesus? Se Jesus disse que deveria amar os seus inimigos, e esta igreja fez foi matar 68 milhões nesses 2000 anos dessa história, dessa igreja que nós conhecemos. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.